Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre investimentos, um assunto muito interessante dentro da nossa educação financeira. E vamos falar especificamente sobre fundos de investimento. Vocês sabem o que é isso, gente? Professor, ainda não sei direito. Então, vamos tentar começar, eu sempre digo começar, porque quando a gente fala em termos de investimento, é um assunto muito complexo e que a gente precisa bastante estudo para ver o que é mais interessante para nós, não é verdade? Então vamos lá. Vamos começar com uma citação aqui do Graham, de 2007, para a gente começar a conversar a respeito. Fundo de investimento tem gestores que escolhem as melhores ações para fazer parte deles. E o investidor que não quer correr muito risco de perda com seus investimentos, compra ações de fundo de investimento sólidos. Bem, por que ele fala essa citação aqui? Porque a maioria das pessoas não sabe, por exemplo, ele falou de um fundo de ações. Muita gente não conhece como funciona um fundo de ações, como é que funcionam as ações. Então, o que ele pode fazer? Investir num fundo de ações, onde vai ter um gestor, onde ele entende a respeito do assunto, ou seja, conhece o mercado de ações, aonde ele vai comprar ações que vão dar o melhor lucro possível, né? E, consequentemente, a chance de perda sobre esse valor investido vai ser muito menor, porque as pessoas compreendem a respeito. E esse gestor, qual a vantagem dele? Ele vai ter um rendimento exatamente sobre o lucro que ele vai ter sobre essas ações. Então, para ele também é interessante que ele tenha lucro sobre esses valores, não é verdade? Mas não precisa ser apenas em ações, nós podemos fazer investimentos em outras áreas. Por exemplo, vamos supor o seguinte, que todos os estudantes da sala de vocês têm uns R$100 para realizar investimentos. Vocês saberiam aonde investir esse dinheiro, quando investir, né? Muitos teriam muita dificuldade de fazer isso. A maioria das pessoas teriam essas dificuldades, então elas podem utilizar o que a gente chama de fundo de investimento. Mas no fundo de investimento vai ter os gestores que conhecem a respeito daquilo, eu dei o exemplo agora há pouco das ações, mas a gente poderia investir em outras áreas. Que outras áreas a gente poderia investir? Em ações, como nós já comentamos, em imóveis, ouro, câmbio, renda fixa, por exemplo, CDB e Tesouro Direto, criptomoedas, logística, multimercados, aposentadoria, entre eles. Ou seja, praticamente tem muita coisa que a gente poderia ser considerado fundo de investimento. E alguns fundos de investimento não são somente em ações, ele pode ter diversificado esse fundo, uma parte em fundo de ações, outra parte em câmbio, outra parte em renda fixa. Depende exatamente do risco que você vai ter. E os fundos vão ter tabelas de risco, né? Uns que vão ter, que ele vai investir muito em câmbio, por exemplo, em ações, o risco é maior, porém os rendimentos também podem ser muito maiores. Agora, um fundo mais moderado, que aplica em CDB e Tesouro, a maioria do dinheiro está ali, então o rendimento também vai ser um pouco menor, porém você vai ter muito mais segurança do dinheiro que você vai investir. No caso específico, hoje a gente vai conversar sobre os fundos imobiliários. Como é que eles funcionam? Os fundos imobiliários significam o seguinte, muita gente às vezes quer viver de aluguéis, mas nem sempre você vai ter condições de comprar o imóvel. Então o que pode ser feito? Você entrar num fundo onde você vai ser cotista desse fundo. Você vai pegar aquele fundo e vai entrar com uma pequena parte. O fundo vai comprar um ou diversos centenas de imóveis e vai alugar esses imóveis. Alugando esses imóveis, no final de cada mês, ele vai dividir o valor dos imóveis em relação a cada uma das cotas. Claro, tirando uma parte que a gente chama da gestão do fundo. E isso é bastante interessante exatamente para quem não tem condições de comprar vários imóveis, que você vai ter o teu fundo, o valor da tua cota ali e que vai ser dividido entre você. Lembrando que no caso da cota também vai incidir imposto sobre essa cota, então você precisa estudar muito bem e ver qual a taxa de administração também desse fundo. Nesse vídeo nós conversamos a respeito dos fundos de investimento, especificamente do fundo imobiliário. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.